2 em 1. Ciclos de vida bifásicos em algas. Olá, eu sou a professora Natália Aguilar de Lopes e no vídeo de hoje do Minutos de Botânica comentarei sobre o ciclo de vida com duas fases multicelulares de vida livre alternantes que ocorrem em diferentes espécies de algas marinhas. Como essa é uma característica presente em diferentes espécies, podemos imaginar que este tipo de ciclo de vida confira vantagens adaptativas para estas espécies, certo? Isso pode parecer difícil de entender em um primeiro momento, porque para as espécies que possuem mais de uma fase no seu ciclo de vida, qualquer fator que impacte uma das fases poderá afetar consequentemente a outra fase também. Ou seja, ambas as fases precisam ter sucesso para que a espécie continue existindo. Mas como este tipo de ciclo de vida pode ser vantajoso então? Inicialmente, é importante compreendermos a lógica de um ciclo de vida com duas fases multicelulares, sendo uma das fases haploide, ou seja, com um conjunto de cromossomos de cada tipo, e a outra diploide, com dois conjuntos de cromossomos de cada tipo. Esse ciclo também é chamado pelos botânicos de ciclo bifásico, ou diplobionte, ou ainda de alternância de gerações. Em geral, ocorre uma alternância entre as fases ao longo do tempo. Fase haploide, seguida de diploide, seguida de haploide e assim sucessivamente. A representação simplificada desse processo é feita por meio de esquemas como esse. Essa alternância entre fases ocorre por meio da produção de células reprodutivas, chamadas esporos e gametas. Essas células são originadas por divisões celulares do tipo meiose, que é um tipo de divisão que reduz a haploidia e gera os esporos que darão origem à fase haploide, ou do tipo mitose, que é um tipo de divisão que mantém a haploidia, gerando os gametas, os quais, por sua vez, geram a fase diploide após se fundirem, o processo chamado singamia. Os indivíduos haploides nesse ciclo são chamados de gametófitos, produtores de gametas. E os indivíduos diploides são chamados de esporófitos, produtores de esporos. Além disso, a morfologia de cada uma das fases do ciclo nessas algas pode ser igual, no que chamamos ciclos isomórficos, ou ser distinta, no que chamamos ciclos heteromórficos. Assim, no ciclo com duas fases isomórficas, externamente enxergamos algas praticamente iguais, mas com ploidias diferentes. Já algumas algas com ciclos heteromórficos chegaram a ser identificadas como sendo de espécies diferentes antes de os pesquisadores conseguirem compreender o ciclo de vida completo, como, por exemplo, a pórfira, a alga do sushi, que tem uma fase haploide foliácea macroscópica e uma fase diploide filamentosa microscópica, antigamente denominada de conchoceles. Mas será que existem vantagens em ter um ciclo com duas fases? E com fases com morfologias distintas? Podemos pensar que existem custos e benefícios para ambos os estados de ploidia. As vantagens da diploidia incluem a capacidade de mascarar mutações e de responder mais rapidamente às variações ambientais. Vantagens da haploidia, em comparação, podem incluir cargas mutacionais mais baixas e menor requisição de nutrientes para a manutenção das funções metabólicas. Já em relação à morfologia das fases, uma das possíveis vantagens dos ciclos de vida heteromórficos é a habilidade de cada uma das duas fases multicelulares explorar diferentes aspectos do ambiente disponível. Portanto, cada fase pode estar mais ajustada a diferentes porções dos gradientes de luz, temperatura ou mesmo abundância de herbívoros. Os kelps, por exemplo, têm ciclos de vida heteromórficos com um grande esporófito e um gametófito microscópico. Os gametófitos microscópicos da alga marinha Leysonia nigrescens são mais facilmente consumidos por herbívoros, mas menos impactados pela ação das ondas do que os esporófitos maiores. Ambientes com muitas ondas e pouca abundância de herbívoros podem ter selecionado essa morfologia da fase gametofítica. Outras espécies, como a alga vermelha Mastocarpus stellatus,
tem duas fases macroscópicas. Nesta espécie, uma fase é foliácea e a outra fase é crostosa. A fase crostosa de crescimento mais lento é frequentemente muito mais resistente à herbivoria. Em estudos nos quais foi realizada a remoção experimental de herbívoros, houve crescimento da fase foliácea nas épocas do ano em que ela normalmente estava ausente, indicando que a fase crostosa pode ter evoluído em resposta a grandes pressões de seleção por herbívoros em determinados períodos do ano. Independente do ciclo com duas fases ser isomórfico ou heteromórfico, pode haver variação no funcionamento de cada fase no ciclo. Em algumas espécies de algas, os gametófitos adultos crescem mais rapidamente do que os esporófitos, como em Chondracanthes chamiçoi e Iridea cordata. Já as taxas de crescimento dos esporófitos foram mais rápidas para Caloglossa leprieuri e Gelidium sesquipedale. Várias espécies de Gigartinaceae diferem em seu conteúdo de carragenana entre as duas fases. Gametófitos têm carragenana tipo kappa, enquanto esporófitos têm carragenana tipo lambda. Diferenças nesses compostos podem afetar a capacidade destes indivíduos de tolerar a exposição às ondas. A capacidade de suportar as forças das ondas é de particular importância para as espécies que vivem na região do entre marés. Os herbívoros podem ou não distinguir entre as fases isomórficas do ciclo de algas. Se houver diferenças nessa distinção, elas podem ser refletidas nas taxas de mortalidade. Se um herbívoro, por exemplo, come indivíduos inteiros ou tecido suficiente para diminuir a probabilidade de sobrevivência da alga. Ou ainda nas taxas de fecundidade, se um herbívoro pasta e digere seletivamente o tecido reprodutivo de uma fase particular do ciclo, influenciando dessa forma a dinâmica das populações. No caso da alga Mazaella flácida, o molusco Tegula funebralis exibiu uma preferência 3 vezes maior pelo tecido reprodutivo de gametófitos. Em contraste, o ouriço Strongylocentrotus purpuratus não distinguiu claramente entre gametófitos e esporófitos, mas preferia, nos esporófitos, tecido reprodutivo a tecido não reprodutivo. Esses padrões variáveis entre fases sugerem que cada fase de vida nessas algas esteve sujeita a pressões seletivas distintas ao longo do tempo. Neste caso, as populações de cada uma das fases foram otimizadas de forma única para porções distintas do ambiente marinho, seja por fatores abióticos, como hidrodinamismo, dessecação ou luz, como por fatores bióticos, como a herbivoria. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a compreender que as vantagens adaptativas diferenciadas das duas fases multicelulares de espécies de algas diplobiontes são importantes para a manutenção deste tipo de ciclo de vida ao longo das gerações nessas espécies. Até a próxima!